Pai, Jesus Cristo, nosso Redentor, nós queremos te exaltar, glorificar o teu nome nesse momento. Já louvamos o teu nome, agora estamos aqui muito felizes pela oportunidade de poder estar aqui na sua igreja para aprender um pouco mais de ti. Venho estar com cada uma dessas pessoas que relataram seus pedidos, a Eliette, o Eliezer, a Bia e a Caroline também, que o Senhor possa estar juntamente com essas pessoas, resolvendo da melhor forma os seus problemas, seja de emprego, seja de saúde, ou qualquer outro problema que está afligindo, que o Senhor possa fazer a sua vontade na vida de cada uma delas. Continue conosco, que nós possamos sempre trilhar nos teus caminhos e que nada nos afaste de estarmos contigo um dia no céu. Nós agradecemos mais uma vez, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e por essa dádiva dele nós podemos ter a vida eterna. E se nós que a cada dia possamos aceitar o sacrifício de Cristo e que ele se faça presente na vida de cada um aqui, inclusive dos nossos queridos amigos visitantes. Queira perdoar os nossos pecados, continue conosco, não nos deixe que a gente sempre perceba a sua mão poderosa sobre nós, nos guiando a cada dia. E nós te agradecemos e pedimos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Queria chamar a Rússia, ela vai engrandecer e louvar o nome do nosso Deus. Sofri, almejo estar ali, ao lado do meu Cristo, quem dor por mim sofreu. Sei que nada é capaz de apagar o que Ele fez. Sinto a força que me traz na presença do meu Deus. Não me importa teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em teus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Não importa teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em teus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Sem Deus não sou capaz de conseguir mudar. No mundo tão fugaz, sucumbirei à dor. Quero agora me entregar a quem me deu perdão. Lá na cruz certeza deu que posso confiar. Não importa teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em teus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Não importa teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em teus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Nada nessa vida vai tirar
Não importa teus problemas, Cristo ao teu lado está. Em teus braços há descanso, em Jesus tu vais viver. Em Jesus tu vais viver. Em Jesus tu vais viver. Boa noite. Deu uma viradinha no tempo aí, né? Hoje eu estou usando o terno com gosto. Chega mais perto de quem está do seu lado aí, não deixa ninguém passando frio. Passa um pouco do calor humano aí. Como nós já vimos desde sábado, estamos falando aqui sobre a identidade do ser humano, ou a identidade do cristão. Como se dá essa busca por identidade, no que nós nos espelhamos, ou em quem nós nos espelhamos, para definir aquilo que nós somos. E aí no sábado o que nós vimos? O ser humano é o quê? A imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com o propósito de sermos iguais a Ele. E alguns desses aspectos de semelhança são o relacionamento. Assim como Deus é um Deus de amor, nós fomos criados para amar, para nos relacionarmos com Ele, com o próximo e com a criação de Deus como um todo. E aí, no domingo e ontem, eu falei um pouco sobre essa questão de como a idolatria, seja ela do que for, se colocada no lugar de Deus, algo se torna um ídolo. E isso passa a ser a nossa referência. E aí o que isso acontece? Desumaniza o ser humano. E é isso que se trata toda a questão do pecado. Não é simplesmente desobedecer a Deus porque Ele mandou você fazer uma coisa e você não fez. Se trata de ir contra o manual do fabricante para a sua vida. Quando a gente não faz aquilo que Deus pediu, todos os mandamentos dele são para a vida. E quando nós deixamos de cumprir esses mandamentos, nós estamos simplesmente seguindo o nosso próprio interesse, e isso causa destruição, causa a perda da nossa identidade, a perda da nossa humanidade e da imagem de Deus. E aí, como eu falei bastante de pecado e dessa questão de idolatria, hoje eu queria falar sobre a graça de Deus. Se você acompanhou no boletim, o nome do sermão de hoje é A Graça Irritante, ou A Irritante Graça de Deus. Para mim, não tem coisa mais irritante do que a graça de Deus. Sabe por quê? Porque ela vai contra tudo aquilo que eu acredito como ser humano. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 20. Aqui dos versos 1 a 16, existe uma parábola. Aqui está escrito a parábola dos trabalhadores na vinha, mas para mim tinha que chamar a parábola da graça irritante. É a clara explicação de por que a graça é tão irritante para nós como seres humanos. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário, que era o equivalente a uma jornada de trabalho. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu o equivalente a 1 dia de trabalho. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha,
dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor nos igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o que é meu, com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso me irrita, de um jeito. E eu tenho certeza que na prática irrita cada um de nós. O ser humano ele tem uma mentalidade que nós hoje, no século XXI, chamamos de capitalismo. Capitalismo é o nome econômico que se dá a esse sistema de pagamento ou de recompensa por trabalho. E aí você tem alguém que trabalha demais, alguém que se esforça, e essa pessoa precisa ser recompensada de forma justa. Só que quando a gente fala de justiça, a gente tem um conceito muito errado na nossa cabeça, porque, como eu já falei desde sábado, a nossa referência não é Deus. E aqui nesse capítulo, nessa parábola, Deus termina dizendo, Deus é obviamente, o administrador da vinha, ele fala: por que você está falando que eu sou injusto? Porque você não recebeu mais que o cara? Qual foi o combinado? Eu falei que eu ia dar o mesmo para todo mundo, que eu ia dar aquilo que é justo. E o que é justo? É eu dar o que eu quiser, porque o pagamento é meu. Eu não estou te dando menos do que você merece. Estou te dando a mesma coisa. Mas aquele rapaz, ou aquele grupo de trabalhadores, eles ficam extremamente irritados. Por quê? Porque na nossa cabeça não existe justiça em todos serem recompensados da mesma forma, sendo que há essa diferença. E para mim, nada exemplifica melhor do que esse vídeo que eu quero passar para vocês agora. O vídeo está em inglês, eu vou só explicar a base do vídeo aqui para vocês entenderem. E ele exemplifica por que a graça é algo tão irritante e por que o capitalismo faz muito mais sentido na nossa cabeça. O vídeo é sobre um estudo feito com chimpanzés, uns micozinhos assim, uns macaquinhos bem fofinhos. E aí cada um está numa jaula. E aí a moça que está fazendo os testes, ela tem um pote de pepinos e um pote de uvas. O teste é o seguinte: ela dá uma pedrinha para o macaco pega a pedrinha e tem que devolver para ela. Quando o macaco devolve a pedrinha para ela, ela dá o pepino. Para o outro macaco, ela faz exatamente a mesma coisa, só que ao invés de devolver um pepino, ela dá uma uva. Ela faz isso 2 vezes. Observa o que acontece. Pode soltar. The other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. E o segundo ganha uma uva. And she eats it. The other one sees Olha a reação that. do primeiro. She gives a rock to us now, gets again Ele vai ganhar um cucumber. pepino novamente. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Isso exemplifica ou não exemplifica os dias de hoje? Ou a história da humanidade? O fato é que a gente quer ser reconhecido ou quer ser recompensado por aquilo que nós produzimos. E esse é um pensamento completamente antibíblico no que se refere à salvação, no que se refere a como Deus trata o homem. Venha comigo aqui rapidamente para Êxodo 20. Você, como um bom adventista, sabe o que tem em Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos. Êxodo 20. Só que acontece uma coisa quando a gente lê Êxodo 20, um pouco peculiar.
Onde começam os 10 mandamentos? Em qual verso? Qual verso começa os 10 mandamentos? Aí é que está o problema. A gente acha que o mandamento começa no verso 3. Venha comigo para o verso 1. O verso 1 está dizendo assim, ó, e Deus falou todas estas palavras. O que tem aí depois da palavra? Qual o sinal gráfico que tem depois do que... E Deus falou tudo isso, aí tem um sinal gráfico aí, qual que é? 2 pontos. O que significa 2 pontos? Agora ele vai começar a falar. E aí o verso 2 diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. E o nosso erro é começar a ler no verso 3. Porque quando a gente começa a ler no verso 3, a gente já inicia a lei, a gente cai nessa nossa concepção capitalista de salvação. Eu obedeço, portanto eu sou salvo. Você não obedece, portanto você não é salvo. Lá em Romanos 7, Paulo vai dizer que a lei é para os que estão vivos. E a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados. Porque como é que o morto vai obedecer à lei se ele está morto? E aí aqueles que já estão vivos e obedecendo, eles esperam que os mortos obedeçam à lei. E qual é a lógica aqui do capítulo 20? Por que Deus ele faz um prelúdio ao mandamento? Ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que fez o quê? Que te tirou da terra do Egito. Portanto, aqui vão 10 ordens para vocês. Antes de Deus ordenar ao povo que obedeça, o que ele faz? Ele liberta da escravidão. E aí é que está o problema, quando a gente não reconhece isso. Aí é que está o nosso problema ao entender a graça de Deus. Ellen White, ela diz que a graça é algo tão simples na Bíblia. E ela fala que 1 em cada 10 adventistas apenas entendem o que isso significa. 9 não compreendem. E na prática é isso mesmo que acontece, porque na hora que a coisa funciona, a minha referência deixa de ser Deus e passa a ser o próximo. Eu olho para o lado e falo, não é possível que Deus vai salvar essa pessoa e me salvar também. Você pega aquela pessoa mais pecadora e fala assim, olha a situação em que esse ser humano está. Eu estou muito mais na frente. E aí qual é a nossa reação? A gente se compara. Se por algum momento a gente pegar a nossa referência e colocar em Deus e falar assim, ó, esse é Deus, esse sou eu. Qual é a minha situação? Pura depravação. Puro mal. Interesse próprio, egoísmo, autocentramento e, como eu falei ontem, instinto de sobrevivência e autopreservação. Lá no capítulo 5 de Mateus, voltando para Mateus, existe um discurso muito interessante de Jesus. Enquanto você vai encontrando Mateus 5 aí, quero fazer uma pequena recapitulação histórica. Como eu falei, o grande problema do povo de Israel é que eles foram chamados para ser o povo de Deus, a identidade deles era povo escolhido de Deus para o quê? Abençoar outras nações, testemunhar do amor dele. E o que eles fizeram? Se tornaram iguais às outras nações. Perderam a sua essência, a sua identidade, não faziam mais diferença na história. E aí o chamado profético o tempo todo, tanto pré-exílico e durante o exílio e pós-exílico é, se arrependam. Parem de praticar o mal. E aí um determinado grupo de judeus, eles sentam para conversar e começam a falar o seguinte, olha só a situação que a gente está. Claramente isso é castigo divino. Porque as promessas de Deus eram que se a gente fosse fiel, Ele ia nos abençoar. E se a gente não fosse, Ele ia nos deixar por conta própria. Então se a gente está aqui, o que está acontecendo? Não estamos sendo fiéis. E aí esses homens, eles começam a estudar a Bíblia, que até então era aquilo que havia nos livros da lei, a Torá, os 5 primeiros capítulos. Eles estudam e discutem e começam a ver aquelas leis e eles falam, não, se o limite é aqui, então vamos colocar uma cerca a mais 10 quilômetros dali e essa cerca vai ser a nova ordem. Nós não vamos passar dessa cerca, nós vamos cumprir 10 vezes mais aquilo que precisa. E eles vão estudando e discutindo e conversando horas, dias, anos. E se tornam especialistas
em serem extremamente fidedignos à lei. O nome desses caras era como? Fariseus. Hoje, quando a gente fala a palavra fariseu, o que vem na nossa cabeça? Hipocrisia, né? É um cara hipócrita, é um cara que castiga todo mundo, é um exemplo de mal religioso. Só que não era bem assim que a coisa funcionava na época de Jesus. O próprio nome fariseu significava separado para algo, ou diferente. O fariseu era aquele cara que estava disposto a se abnegar das outras coisas e viver uma estrita obediência à Torá. Eles eram bons religiosos. Provavelmente muito melhor do que cada um aqui sentado nessa igreja. E aí no capítulo 5, no verso 20, Jesus está falando sobre obedecer ou não à lei. Ele diz que ele não veio para abolir, mas para cumprir, e que tem que cumprir mesmo. E olha o que ele diz no verso 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. No momento em que Jesus disse isso no meio da população, fazendo o seu discurso, o seu sermão, eu imagino que aquelas pessoas imediatamente ficaram desesperadas. Porque para a pessoa comum, para o cidadão comum, o fariseu estava muito acima da média. O fariseu ele se devotava a isso. Era muito difícil alcançar o que o fariseu fazia. Significava deixar de fazer tudo o que você fazia e se dedicar o tempo todo ao estudo da Torá, ia ficar ali preocupado se você vai passar ou não aquelas cercas, se você está fazendo certo, se você está cumprindo o número necessário de horas de jejum semanais. Não dá. E aí Jesus ele fala assim, olha o que acontece, gente. Vocês não estão entendendo direito o que é pecado. Vocês não entenderam direito o que significa lei. Vocês estão pensando em lei como uma coisa fixa e específica. Em que sentido? Vocês acham que pecado é você tirar a vida de alguém com uma faca? Enfia, como diz lá em cima, uma peixeira no bucho do indivíduo. Tirou a vida dele, pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você falar mal de uma pessoa, você está matando ela socialmente. Você está quebrando os relacionamentos dela com outras pessoas. Isso é matar também. Vocês acham que pecado é você se deitar com a esposa de outra pessoa ou fazer isso antes de ser casado? Deixa eu explicar uma coisinha. Sabe quando passa aquela mulher bonita e você fica olhando para ela e alimentando pensamentos errados? Isso é pecado também. Imagina o desespero das pessoas ao ouvir isso. Jesus ele fala assim, tá bom, vocês querem ir pelo caminho da justiça humana? Eu quero explicar para vocês que tudo isso aí que os fariseus fazem, que vocês acham quase impossível, está aqui, ó. A minha justiça demanda isso daqui, ó. Tanto é isso que no último verso do capítulo 5, no verso 48, Jesus chuta o balde e leva o pessoal ao desespero, afirmando, portanto, sejam perfeitos como perfeito é quem? O vosso Pai Celestial. Parou. Não dá. Quem pode levantar a mão e falar assim, eu sou perfeito que nem o Pai Celestial? Se fariseu já era difícil, agora o que eu vou fazer para ser igual a Deus? Inclusive, a única pessoa que afirmou ser igual a Deus, o que fizeram com ele? Mataram, porque era uma reivindicação absurda. Só que aí a gente precisa começar a entender, e de novo, tirar a nossa referência do horizontal e colocar de novo no vertical. Entender o que é a justiça divina, o que é a graça de Deus, o que para Ele é perfeição. É por isso que a gente precisa revisitar o que eu falei lá no sábado, e entender que nós fomos criados para se relacionar. O nome disso é amor. Deus é amor. Aí a pessoa fala assim, não, Deus é amor, mas também é justiça. Não. Deus não é um esquizofrênico que tem múltipla personalidade. Ele é amor, ponto. E o seu amor age com justiça, age com perfeição, age com graça. Porque Ele é amor.
A forma como ele se relaciona com qualquer um é uma forma de relacionamento perfeita, porque é baseada no amor. E é por isso que ele cita Oséias e fala com algumas pessoas que estão afastando os pecadores. Ele se senta para comer com prostitutas e cobradores de impostos, a escória da sociedade na época. Os caras falam, por que você faz isso? Que absurdo. Ele vira assim, amigão, vai descobrir o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Aí depois a gente conversa. Porque os fariseus, eles criavam esses limites, primeiro por um zelo muito bom, de realmente buscar o que era de Deus. Mas isso, com o tempo, começou a se tornar em uma régua para definir quem está do lado de fora e quem está do lado de dentro. E a partir do momento em que a gente começa a anotar as coisas que a gente já consegue fazer e transforma isso na régua para medir a fé do outro, o relacionamento do outro com Deus, a gente começa a se tornar um legalista. Porque isso que o legalista é. Ele cria uma lista de regras na cabeça dele, que geralmente ele já consegue obedecer. E porque ele consegue obedecer perfeitamente, ele começa a usar essa régua para o outro. E Jesus fala, você quer realmente medir com uma régua? Usa a régua de Deus. Usa a régua de Deus. Por que não? E para entender um pouquinho só, não dá para me aprofundar muito nisso, mas eu quero só explicar um pouquinho mais esse conceito de perfeição. Volta até o verso 43, aí do capítulo 5 mesmo. Olha só o que precede essa afirmação de Jesus. Verso 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, para que vocês possam ser a imagem e semelhança dele. Você quer ser igual a ele? Ame os seus inimigos. Ame as pessoas que não te trazem vantagem. Ame de forma injusta. Ame aqueles que não merecem o seu amor. Porque quem ama quem não merece o seu amor? Deus. E é o que ele diz aqui, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O nome disso é graça comum. Se vocês amarem aqueles que os amam, qual é a recompensa de vocês? Porque até os publicanos, ou seja, os pecadores, os cobradores de impostos, as pessoas corruptas, as pessoas que só pensam nelas mesmas, elas também amam aqueles que os amam. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E ele diz, portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês. Se relacionem de forma perfeita, baseada no amor. E o que é irritante em relação à graça é isso. Graça é um favor que vem para quem não merece. E nós abraçamos a graça e falamos, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque você me salvou. Aí eu olho para o lado e vejo alguém que estava na mesma situação que eu estava em alguns instantes atrás. E digo, pecador, você não merece estar entre nós. Você precisa ser obediente, você precisa ser salvo. E a gente esquece de Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor que te resgatou, portanto seja fiel. A gente exige fidelidade para depois oferecer regeneração, amor, relacionamento. O livro de Oséias, que Jesus cita para falar de misericórdia e sacrifício, é o livro da história de uma mulher prostituta, que trai inúmeras vezes o seu marido, o profeta Oséias. E o que ele faz o tempo todo? Ele redime o relacionamento deles. Embora unilateral, só vinha da parte de Oséias, era um relacionamento de redenção, de regeneração. Vem cá, vou te deixar bem de novo. Adulterou. Vem cá, vou te deixar bem de novo. Adulterou. O que o profeta ele está fazendo é uma parábola viva da situação inteira de Israel ao longo do tempo. E aí, milhares de anos depois, nós chegamos na nossa situação e é exatamente isso que a gente faz. Em vez de nós abraçarmos quem precisa, em vez de nós irmos a quem precisa, a gente se fecha numa redoma, em 4 paredes, e fala, nós somos aqui de dentro, vocês são aí de fora. A gente não se mistura. A gente esquece que o propósito do sal é salgar, não é ficar guardado. Eu vou falar sobre isso quinta-feira.
uma das piores coisas que Jesus fez para os fariseus foi transgredir, parênteses gigantes aqui, o sábado. Eles haviam criado inúmeros conceitos sobre como não quebrar o sábado. E você já deve ter ouvido vários exemplos sobre quantos passos dar, sobre como não cuspir na terra, porque vai que cai numa semente, rega a semente, ela cresce, você está cultivando. E na nossa cabeça, muitos desses exemplos são ridículos, mas para eles fazia todo sentido, porque o mandamento era claro. Não cultive durante o sábado, não colha. E eles falaram, não, então vamos ficar aqui o mais afastado possível do erro para garantir. Só que essa minha concepção de ficar afastado do erro começa a se tornar aquilo que eu uso para julgar o outro. E embora o outro não esteja em pecado, mas ele está um pouco mais perto, para mim já não serve. E aí Jesus, você pode perceber, a maioria das coisas que ele faz no sábado só para provocar. É por isso que eles ficam furiosos e querem matá-lo. Em determinado momento, ele está com seus discípulos na seara, é sábado à tarde, e o que eles fazem? Começam a colher e comem. Eu não sei de onde apareceram esses fariseus, porque eles estavam no meio de uma seara. Imagina a cena, você está aqui, na hora que você pega um trigo e descasca, do nada surge da terra um fariseu falando, "Ha!" Eu falei, o que esses caras estavam fazendo no sábado? Estavam lá, assim, ó. Peguei. Nossa, que uso útil do sábado. Mas essa era a lógica deles, pegar a minha régua e aplicar para os outros. Porque quanto mais eu faço isso, maior a minha satisfação e senso de justiça própria. Mais eu acho que eu estou bem com Deus. Porque eu estou melhor que você. Tem uma citação de Ellen White que ilustra muito bem essa questão da misericórdia e do sacrifício. É uma citação dela que não é muito conhecida. Ela diz assim, eu queria ter $1 milhão. Já ouviu essa citação? Ela fala, eu queria ter $1 milhão. Qual o contexto dessa citação? Na época de Ellen White, estava tendo guerra. O país estava em crise financeira, os empregos não estavam fáceis de conseguir, e muitos adventistas estavam trabalhando no sábado. Qual a primeira coisa que a gente pensa quando o adventista trabalha no sábado? Você fica triste ou você fica revoltado? Aí muitas pessoas começam a mandar cartas para Ellen White dizendo, Senhora White, está difícil. Eu tenho medo de que se eu conseguir, se eu deixar o meu emprego, eu não vou conseguir mais nada, eu vou passar fome. O que a Ellen White faz? O que a gente faria? A gente faria assim, ó, você não tem fé em Deus. Se continuar, a gente vai levar seu caso para a comissão. E a gente vai se reunir e vai te disciplinar porque você está fazendo errado. Aí vem a citação de Ellen White. Ela escuta todas essas situações, todos esses casos de pessoas trabalhando no sábado. E ela diz assim, eu queria ter $1 milhão. Se eu tivesse, eu usaria cada centavo nesta obra. Qual obra? Está sem emprego? Vem cá que eu cuido de você. Larga o teu emprego que eu vou te sustentar. Pela graça de Deus, eu vou usar meus recursos para você conseguir largar o seu emprego e ser fiel a Deus no sábado. E permitir que o sábado seja novamente um presente de descanso para você. A gente tem uma facilidade muito grande de se reunir como comissão e falar assim, está errado, vamos te disciplinar. Mas quantas vezes já nos reunimos como comissão para falar assim, fulano está trabalhando no sábado, o que a gente pode fazer como igreja para ajudar esse ser humano a sair dessa situação? Como é que a gente pode tirar ele do Egito e depois ensinar obediência a ele? Não, primeiro é a lei. Primeiro é o sacrifício, depois vem a recompensa, porque é isso que o capitalismo ensina, e é por isso que a graça é tão irritante. Porque primeiro vem misericórdia, primeiro vem amor. Se eu pudesse, eu teria $1 milhão para poder oferecer para cada pessoa a chance de entender o real significado do sábado. O sábado ele é muito mais do que o 7º dia da semana. Para muitos você pergunta assim, qual é a verdade sobre o sábado? Que o sábado é o 7º dia e não o primeiro. Não é essa a verdade do sábado. Ou essa não é a
total verdade sobre o sábado? Minha esposa está aqui comigo hoje, a Caroline. Vamos dizer que alguém chega para mim e fala assim, Isaac, qual é a verdade sobre o casamento? Eu falo, sou casado com a Caroline. Ok, que bom que você casou com a pessoa certa, mas qual é a verdade sobre o casamento? Ah, você quer dizer amor, reciprocidade, compromisso, fidelidade. Essa é a verdade sobre o casamento. Aí você diz assim, qual é a verdade sobre o sábado? Ah, que é o 7º dia, não o 1º. Não, tá certo, mas não é a verdade sobre o sábado. A verdade sobre o sábado é, o sábado é um protesto contra o capitalismo. O sábado é o único mandamento que fala de graça. Porque ele diz assim, se você ficar 24 horas sem trabalhar, sem fazer nada para merecer o seu sustento, eu vou cuidar de você mesmo assim. Isso é graça ou não é? O sábado possui uma verdade muito mais profunda do que simplesmente não trabalhe no sábado. Significa em quem você confia. Quem é a sua referência de sustento? A sua própria mão ou a mão de Deus? É por isso que você precisa lembrar do sábado, porque toda vez que você se esquecer de Deus e começar por um instante a achar que os seus esforços geram recompensa para você, lembra-te do dia de sábado, para lembrar que quem cuida de você é Deus. O sábado é um protesto contra o capitalismo, não é um teste. Mesmo no conflito final, a gente entende o sábado como esse teste de fidelidade, mas é muito mais do que isso. O sábado, no final, vai ser a chave para aquelas pessoas entenderem a verdade e perceberem a distinção entre o erro, da opressão da besta e da liberdade encontrada em Cristo Jesus. Só que a gente inverteu o papel. Assim como os fariseus, a gente transformou o sábado num símbolo de opressão e não de liberdade. O sábado nos chama para oferecer graça, para estender a mão, para amar. E não ficar 24 horas pensando, vou ficar parado aqui só respirando o suficiente aqui para não pecar. Vai que, né? Eu cuspo na terra e nasce uma planta. Perdi o céu. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. E o conhecer a Deus ao invés de holocaustos. Deus está interessado em pessoas que voltem a se relacionar com Ele, para ter Ele como referência. Paulo, ele, seguindo esse discurso de Jesus do farisaísmo, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele vai falar algo sobre o legalismo e sobre o conhecer a Deus. Filipenses capítulo 3, versos 3 a 11, dizem assim: pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Ou seja, nós que temos Cristo como referência e não nós mesmos. E aí ele vai dizer assim, embora eu tivesse inúmeras razões para ter a mim mesmo como referência. Como assim? E aí ele vai começar a citar o currículo dele. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Ou seja, eu tenho pedigree. A primeira coisa que você precisa saber sobre mim. Eu sou elite da elite da elite de Israel. Se Israel é o povo verdadeiro, eu sou do povo verdadeiro, da tribo verdadeira, da família verdadeira. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Isso aqui não é não é um xingamento. Fala assim, quanto à lei, eu sou extremamente devoto e zeloso com a lei. Quanto ao zelo, eu cheguei a perseguir a igreja por aquilo que eu acreditava, de tão fiel que eu era àquilo que eu acreditava. Quanto à justiça que há na lei, eu era o quê? Irrepreensível. O que significa irrepreensível? Você não tinha como olhar para Paulo e achar defeito nele, no que se diz respeito a cumprir a lei.
Não dá. Você olha para Paulo e fala assim, caramba, quando que eu vou chegar no nível de Paulo? Eu falo assim, esse é o meu currículo. Esse é quem eu sou. Quem eu era e quem eu continuo sendo. Então, assim, vocês querem falar sobre ter o ser humano mesmo como referência? Eu tenho todas as razões para isso. É só olhar para a minha história, para o meu legado. Só que ele vai dizer o seguinte no verso 7. Mas o que para mim era lucro, o que para mim era vantagem, passei a considerar como perda, como desvantagem, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu prefiro conhecer a Deus, eu prefiro ter Ele como referência, do que se basear na minha própria fidelidade a Ele, na minha obediência da lei. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Esterco aqui, só para vocês saberem, é um eufemismo, tá? Porque eu acho que Paulo não quis escrever cocô na Bíblia. Ele está falando aqui, ó, é cocô. A palavra grega para isso é fezes. Talvez você fique escandalizado porque eu estou falando essa palavra feia na igreja, mas Paulo queria exatamente escandalizar o seu público. Ele está falando, é aquilo que se dá descarga. Minhas obras, minha obediência da lei. É isso que ele está falando. Jesus vai falar que as nossas obras são como trapos de imundície. O que é trapo de imundície? Era o absorvente da época. Era o pano que se usava para conter o fluxo mensal. Absorvente usado. Obras da lei. Descarga. Eu considerei tudo isso, eu não vou falar essa palavra de novo, tudo isso fezes, para me encontrar em Cristo, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, porque a minha justiça ela é deturpada, ela é baseada no capitalismo. A minha justiça não é a justiça de Deus, ela é deturpada pelo pecado. Mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, ou seja, pelo relacionamento com Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ele pega todo o argumento do fariseu e fala, tudo isso não presta para nada. Ele entendeu, de alguma forma, que a justiça da lei é muito alta. E se por um acaso você conseguir obedecer tudo isso, isso não muda o fato de que você ainda é pecador por herança. E aí é que os legalistas entendem errado, porque eles acham que o que eles fazem pós-cruz perdoa o que foi feito na herança genética de Adão. E Paulo vai falar em Romanos, o que um ser humano fez no mundo só é pago pelo que outro ser humano fez de forma perfeita. E isso já foi feito. Para a liberdade é que Cristo vos libertou. Portanto, vivam como pessoas livres. Livres, inclusive, da natureza pecaminosa, no sentido de colocar o eu em primeiro lugar. A liberdade ela não é simplesmente você poder fazer o que quiser, é você ter condição de fazer o que você quer. Portanto, a graça ela te habilita a se livrar do fardo de que você precisa merecer algo e simplesmente começar a viver. Entendendo que a lei não é um rigoroso código penal para Deus castigar você se você sair dali. É um sistema de vida. Obedeça a isso e você vai viver. Ah, porque se eu desobedecer você vai me matar? Não, a mesma coisa que é o seguinte, ó. Ah, eu sou salvo pela graça, então vou me esfaquear. Se esfaqueia, se suicida. Não preciso da lei mesmo, né? Então posso matar. A lei é para a vida. É para preservar a vida, não para salvá-la. A lei é simplesmente o parâmetro para mostrar que nós precisamos dessa graça. Que nada do que nós façamos vai merecer a graça de Cristo. Ou imagine dessa forma, e eu encerro com esse exemplo. Pense que você tem um emprego e ele é 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, você não dorme, você não come, você não para de trabalhar. Você é uma máquina que trabalha 24/7.
E aí, num determinado momento, você não trabalha por 3 dias. Se rebela contra o sistema, fica 3 dias sem trabalhar. Os caras te pegam de volta, te levam na sala do administrador e falam, não trabalhou. Você está devendo o quê? 3 horas de trabalho. Mas você precisa trabalhar 24/7. Aí você fala assim, não, mas eu vou trabalhar o dobro para compensar o que eu devia. Como se você precisa trabalhar 24/7? Se você trabalhar 3 horas, não vai cobrir o que você tirou. Vai simplesmente cumprir o que você precisa fazer. A gente fala assim, não, porque eu obedeci a lei, eu tenho vantagem perante Deus. Não, amigo. Se você obedeceu a lei, você fez simplesmente o que você precisava fazer. Você fez o que era exigido. Jesus fala assim, alguém que chega para o seu servo e fala assim, terminei meu trabalho de hoje, ele devia falar assim, eu sou um inútil, porque eu só fiz o que me mandaram. A lei, ela encerra todo mundo debaixo do pecado, para que Cristo possa a todos demonstrar graça e salvação. A nossa referência é a justiça de Deus. E para entender Deus, nós precisamos entender a sua graça que vem do seu amor. E ele fala assim, as pessoas vão te reconhecer como meu discípulo. Não quando você começar a separar o joio do trigo. Quando você demonstrar amor. Quando você demonstrar misericórdia e graça. Que essa graça seja constante na nossa vida. Não para nós armazenarmos numa caixa d'água, mas para servirmos de cano, conduzindo essa graça para outras pessoas que precisam ser retiradas do Egito. Que essa graça se manifeste em nós e através de nós, para restaurarmos nas outras pessoas a imagem e a referência do Deus vivo, que traz de volta a perfeita humanidade de Cristo. Que Deus nos abençoe. Coisas tão incríveis. O amor é quem nos pode transformar. Só o amor vê coisas que ninguém jamais notou. Faz a gente rir quando está triste e nos lembra que a esperança existe. O amor desperta em nós a pura emoção e faz de umas notas a mais linda canção. Foi o amor que carregou a nossa culpa. Foi o amor que sofreu imensa dor, fez de um rei o mais humilde carpinteiro, de pedaços nos tornou de novo inteiros. Esse amor é quem constantemente nos convida a viver, define
definitivamente a vida. Se ele vai mais longe do que alguém já foi por mim, porque não me entrego a um Deus tão grande assim. Esse amor é quem constantemente nos convida a viver definitivamente a vida. Se ele vai mais longe do que alguém já foi por mim, porque não me entrego a um Deus tão grande assim. Assim, um Deus tão grande assim, assim. Deus seja louvado. Eu estou me divertindo muito com isso daqui, gente. Um abraço aí para o pessoal das câmeras, do controle aí de imagem. Hoje nós tivemos gente da Coreia do Sul e do Japão assistindo. Eu não sei como eles entenderam, mas... Konnichiwa, ou qualquer coisa que se fala aí. Olha o preconceito, né? Essa é a única palavra que eu sei lá do Oriente. Tivemos pessoal aqui do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e nossos queridos amigos brasileiros. Um forte abraço, continue assistindo conosco. Que Deus possa abençoar vocês. Qual a maior manifestação da graça e do amor de Deus? Você pensou na cruz, né? E é realmente uma grande manifestação de amor e graça. Mas não é a maior. A maior manifestação de graça e amor foi Deus ter criado você. Porque Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. E Ele poderia ter falado assim, não, partir para outra, nessa aqui vai dar problema. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o custo que ia ser, que ia custar a sua própria vida. E Ele falou, vamos fazer o homem à nossa imagem. Eu vou colocar nele a minha centelha divina. Ele vai destruir isso e vai colocar outra referência no lugar. E eu vou morrer por ele para ele desfazer isso. Que nós possamos demonstrar essa graça imerecida, irritante, para que outras pessoas possam ficar irritadas também. Vamos orar? Grandioso Pai, obrigado porque a Tua graça e o Seu amor excedem qualquer entendimento humano. Por favor, limpa da nossa mente um conceito humanista de justiça, de merecimento. Tira de nós essa perspectiva capitalista de receber pelo que produzimos e ajuda-nos a entender que não somos merecedores de nada. O Senhor nos criou sem precisar criar, o Senhor já é completo. O Senhor já tem um relacionamento entre 3 pessoas, o Senhor não precisava de problema, mas o Senhor nos escolheu, nos criou e nos resgatou. Que essa graça sirva de combustível para que possamos ajudar a resgatar outras pessoas, porque isso é o Evangelho. Que nós possamos viver esse Evangelho com misericórdia e não com legalismo, com amor, e não sacrificando outras pessoas, mas sim ajudando a restaurar nelas a Tua imagem. Nos dê uma boa noite e um bom restante de semana em nome de Jesus. Amém.